pessoal do Peso 3, então hoje pré-prova Enem Física. Bem pessoal, antes de mais nada, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos, certo? Então hoje a gente vai começar com o pré-Enem 2017, ok? Primeiro assunto aí que eu vou abordar aqui é as leis de Newton. O que é importante lembrar principalmente das leis de Newton? Bem, as três leis de Newton, que são elas: a primeira, a lei da inércia, que diz que todo corpo em movimento tende a manter-se em movimento, assim como todo corpo em repouso tende a manter-se em repouso. Que a ideia do corpo vai querer se manter em movimento se não houver nenhum tipo de interação externa com ele, né? Aquela velha história, você está andando, por exemplo, de skate, o skate bate numa pedra, tu acaba indo voando para frente, por quê? Tu tem aquela tendência a manter o movimento, certo? Bem, a segunda lei agora já entra com o conceito de força, né? Que Newton traz aqui como força numa interação entre corpos. E dessa interação ocorre o quê? Ocorre uma mudança no movimento. E o que é essa mudança no movimento? Ou a velocidade vai aumentar, ou vai diminuir, ou vai fazer alguma curva, né? A gente vai ver daqui a pouco. Bem, para essa mudança de movimento a gente tem a ideia de aceleração. E a força resultante, ou seja, o resultado de todas as interações num corpo, é nada mais do que a massa desse corpo vezes a aceleração que ele sofre, certo? E isso a ver com a segunda lei de Newton. Já a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. E para toda ação vai haver uma reação igual e de sentido oposto. Ou seja, se eu aplico força num corpo, esse corpo vai aplicar uma força em mim de igual intensidade, porém em sentido oposto. E é importante lembrar aqui para essa lei de ação e reação é que vai sempre haver um par ação e reação, que serão forças simultâneas, acontecerão ao mesmo tempo, em sentidos opostos, mesma direção, mesma intensidade e serão simultâneas e também em corpos diferentes. Ok? Então isso aqui é uma passadinha rápida nas três leis de Newton. Bem, o próximo assunto aqui também envolvendo essa parte da mecânica é a parte de cinemática, né? Que envolve basicamente três tipos de movimento: o MRU, o MRUV e o MCU. Qual é a diferença entre os três? Bem, o MRU, movimento retilíneo uniforme, é um movimento onde eu tenho o quê? Uma velocidade constante. Ou seja, é quando não ocorre nenhuma força resultante sobre esse corpo. A gente diz que a força resultante é nula, ou seja, não há aceleração. Com isso, a velocidade sempre será a mesma, de forma que a gente pode calcular a distância como sendo igual à velocidade vezes o tempo desse corpo, né? O tempo que ele está se deslocando, né? E um outro conceito que a gente pode adotar aqui também é a ideia de velocidade média, que cai muitas vezes aí na prova do Enem. O que é velocidade média? É quando eu tenho o corpo saindo de um lugar e indo para outro e eu não tenho um controle de sua velocidade, como por exemplo um ônibus que sai de um fim da linha e vai até o outro. Não sabe o que acontece no meio do caminho, não tem uma fórmula exata. Então a gente trabalha com a ideia de velocidade média, distância total divididos pelo tempo total, independente se esse corpo ficou parado, se esse ônibus, por exemplo, ficou parado no meio do caminho ou não. A gente vai contar só o início e o fim. No meio do caminho não vai nos interessar, vamos dizer assim, né? Segundo tipo de movimento, agora já é o chamado MRUV, né? Que é quando eu tenho agora uma aceleração constante, né? Que é quando agora ocorre uma força e essa velocidade muda. E como é que a gente calcula essa variação? Nada mais do que velocidade final menos inicial divididos pelo tempo, ou seja, a variação da velocidade, a mudança dela, divididos pelo intervalo de tempo, né? E com isso, a gente consegue daí, então, calcular a distância percorrida, né? A sua forma mais básica, considerando a velocidade inicial zero do corpo, a gente calcula da seguinte forma: aceleração vezes tempo ao quadrado divididos por 2. Né? A formulazinha que está logo aqui, né, no slide. E uma outra forma, uma outra equação que nós temos aqui, que é a equação de Torricelli, é uma equação especial que ela não utiliza a variável tempo aqui. É uma equação que fala de velocidade, aceleração e distância e é independente do tempo. Como é que a gente usa essa equação? Bem, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔD, que é o quê? A distância percorrida, né? O deslocamento sofrido por esse corpo. Isso aqui é a parte de MRUV, né? Ou seja, movimento acelerado,
certo? Outro tipo de movimento acelerado que nós temos, que não é o retilíneo, é o MCU, que daí é o movimento circular uniforme, né? Eu tenho agora uma trajetória circular, né? E a principal expressão aqui para essa trajetória circular é a expressão da velocidade, que velocidade é igual a ômega R. Ômega é quem? É a chamada velocidade angular ou a frequência angular, que é nada mais do que a rapidez de giro, tá? Vezes o R. R é quem? É o raio da circunferência que esse corpo está fazendo, né? A trajetória desse corpo. E bem, como a gente tem uma curva aqui acontecendo, que é um movimento circular, né? Um movimento curvo, nós temos a presença da chamada aceleração centrípeta, que é uma aceleração que vai apontar para o centro dessa circunferência. E essa aceleração centrípeta calculamos da seguinte forma: velocidade ao quadrado divididos pelo raio da circunferência, ou seja, a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r, certo? Então aqui a revisão sobre os três tipos de movimento, né, que podem cair aí no Enem, e já partindo para o próximo ponto, agora trabalhar com a ideia do gráfico em cima desse movimento, que pode cair também, né? Principalmente o gráfico velocidade em função do tempo, né? Que pode dar algum comportamento que eu não consigo ter uma fórmula só para resolver, né? Ou pode só expressar o gráfico. Em vez de a gente tentar tirar as informações desse gráfico, utilizar as fórmulas, a gente pode, por exemplo, utilizar a área, né, que esse gráfico acaba cobrindo, certo? Que aqui vejamos que a gente tem basicamente um triângulo sendo formado pelo gráfico, né, velocidade por tempo. Se eu calcular a área desse triângulo tomando a base e a altura, né, vamos obter então a distância percorrida. Nesse exemplo aqui, ó, temos uma base 3 segundos, que seria a base 3, a altura 30, a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2, 3 vezes 30 sobre 2, o que dá 45 metros. Nesse exemplo aqui, né, abordando então a questão gráfica, né, quando se trabalha com o movimento, certo? Então, saindo agora da cinemática, entrando para o próximo assunto, nós vamos ter também a conservação da energia mecânica, que isso cai às vezes até misturado com outros assuntos. Mas qual a ideia da conservação da energia em âmbito maior, né? Energia tem a ver com mutabilidade, certo? E na natureza toda energia vai se conservar, mas aqui a gente vai se deter à energia mecânica, ou seja, associada àqueles corpos macroscópicos. Nessa situação nós temos três tipos de energias mecânicas. A energia cinética, que é associada ao movimento, que a gente calcula através da expressão massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Tá? Outro tipo de energia é a chamada energia potencial gravitacional, que a gente calcula através da expressão massa vezes gravidade vezes altura, ou seja, mgh. E também a chamada energia potencial elástica, que daí já tem a ver com a deformação, né, que algum corpo sofre. Geralmente está associada a questões envolvendo molas ou corpos elásticos, né, que a gente calcula da seguinte forma: K, a constante elástica desse corpo, ou dessa mola, na maioria das vezes, x ao quadrado, x sendo a deformação dessa mola, o quanto ela estica, o quanto ela comprime, divididos por 2. Né? Então aqui é bom também associar o que é cada tipo de energia. Cinética, energia associada ao movimento; potencial gravitacional associado a uma certa altura que o corpo está na superfície; e energia potencial elástica associada a uma mola, né? E bem, junto com esses três tipos de energia, como eu havia falado, se trabalha a ideia da conservação da energia mecânica. O que é energia mecânica? É nada mais do que todas essas três energias somadas, né? Ou seja, energia cinética inicial, energia potencial gravitacional inicial, energia potencial elástica inicial, igual às suas respectivas energias finais, ou seja, como tem a expressão aqui embaixo, ECF, EGF, EF igual a ECI, EGI e EI, né? Mas bem, essas energias nem sempre vai ter que usar todos esses 6 termos na expressão, né? Geralmente é um tipo de energia se transformando na outra. Cinética em potencial gravitacional, elástica em ter energia cinética, potencial gravitacional se tornando energia cinética. Daí basta a ideia de interpretação da questão, ver o que está sendo trabalhado na situação inicial e na situação final, né? Para saber que fórmulas utilizar, que é aquelas fórmulas que eu havia passado agora há pouco, certo? Bem, isso é a ideia da energia mecânica, né? Próximo assunto, que agora é quando não envolve a conservação da energia, que é quando eu tenho um corpo que não está mais isolado, está interagindo, é a ideia de
trabalho, né? O que é o trabalho? É nada mais que transferência de energia, ou seja, a variação da energia. Mais especificamente falando, a variação da energia cinética. Ou seja, o trabalho a gente pode calcular através dessa expressão. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Né? E a outra formulazinha também famosa, que não está aqui, que é o trabalho igual a força vezes deslocamento. Né? Mas bem, aqui o mais importante é a ideia da transferência de energia, da variação de energia. Né? E um outro ponto que pode ter aqui é a ideia de potência, que é o quão rápido eu transfiro a energia para esse corpo. Né? E como é que eu calculo essa potência? Através dessa expressão. Potência é o quê? Trabalho divididos pelo intervalo de tempo. Ou seja, potência também pode ser igual a variação de energia divididos pelo intervalo de tempo. Né? Energia joule, tempo segundos, potência seria joules por segundo, que é o que a gente chama de watts. Aquele mesmo watts encontrado em lâmpadas e em outros aparelhos eletrônicos. Certo, pessoal? Bem, essa parte aqui é a parte toda da mecânica aí que a gente está abordando no Enem. Agora a gente vai para o próximo assunto. Aí bem, então agora, pessoal, a hora da área da termodinâmica, ok? Vamos começar com o primeiro assunto dessa área, que é a área de calorimetria, ok? Começando então pelo primeiro conceito, que é o conceito de quantidade de calor, né? O que é o calor, primeiramente? É nada mais do que transferência de energia. Devido ao quê? Devido à mudança de temperatura, a diferença de temperatura, né? Que essa transferência vai ocorrer devido à lei do equilíbrio térmico, que os corpos tendem a atingir uma mesma temperatura em comum. Né? E bem, primeira ideia aqui de quantidade de calor é a quantidade de calor sensível, que é responsável por essa mudança de temperatura. Então, quando o corpo estiver variando sua temperatura, significa que ele está recebendo uma quantidade de calor em forma de quantidade de calor sensível, que a gente pode calcular da seguinte forma, né? Czão sendo a capacidade térmica, né, pegando o corpo inteiro, vezes a variação de temperatura, ou seja, temperatura final menos inicial. Ou uma outra forma também, envolvendo já a massa desse corpo, é calor sensível sendo massa vezes o calor específico, Czinho, vezes a variação de temperatura. Né? De forma que capacidade térmica é o quê? Massa vezes calor específico. Ok? E bem, quando eu tenho situações de mistura entre dois corpos, né, a diferentes temperaturas, o que ocorre? O corpo maior ele sempre vai, de maior temperatura ele vai sempre ceder calor e o de menor temperatura sempre vai receber. De forma que a quantidade de calor cedida pelo corpo 1 vai ser igual à quantidade de calor recebida pelo corpo 2, né, que no caso vai ser negativa, né, do corpo que cedeu. De forma que Q1 mais Q2 igual a 0. Né? E abrindo as suas fórmulas, temos aqui massa 1, calor específico 1, sendo igual a vezes a variação da temperatura e mais a massa 2, calor específico 2, vezes a variação de temperatura desse mesmo corpo. E veja que as temperaturas finais serão as mesmas, pois temos o equilíbrio térmico aqui envolvido. Né? Isso a ver com calor sensível. Né? Quando agora eu tenho troca de fase, sólido líquido, líquido para o gasoso, eu já tenho a ideia do calor latente, que é nada mais do que o quê? Massa vezes calor latente de mudança de fase, né? Tá? E bem, junto com isso e com calor sensível, temos o chamado diagrama de fases, que é quando um corpo em um certo estado vai recebendo calor até chegar em um outro estado a uma outra temperatura. Por exemplo, aqui, a água em seu estado sólido recebe calor até chegar ao ponto de troca de fase, que é quando ele para de aquecer para trocar de fase. Depois, todo ele sendo liquefeito, varia a sua temperatura até o seu ponto de ebulição, onde ele vai começar a receber calor para trocar de fase, calor latente, né? Então, né? Depois de toda a amostra ter se tornado vapor, se eu receber mais alguma quantidade de calor, vai voltar a aquecer, né? A ideia aqui é qual? Que o corpo ou ele vai variar a sua temperatura ou ele vai trocar de fase. E nesse diagrama de fases, por exemplo, aqui mostrado, a quantidade de calor total envolvida é nada mais do que a soma da quantidade de calor envolvido em cada uma das etapas. Né? Etapa de aquecimento, troca de fase, aquecimento 2, troca de fase 2 e por aí vai. Né? Que é essa expressão que está aqui embaixo. Né? QS1, QL1 mais QS2, QL2 mais QS3. Isso aqui envolvendo então a ideia de quantidade de calor, certo? Bem, o próximo assunto agora tem a ver com a transmissão de calor. Né?
que ali a gente estava só falando da calorimetria, ou seja, a medição desse calor. Mas como é que eu posso ter essa transmissão de calor? São três formas principais. São elas: a condução, que é quando eu tenho um meio material por onde esse calor vai se propagar, que o principal exemplo é o espeto de churrasco ali, que quando tu coloca a ponta, né, no fogo, todo o espeto ele acaba sofrendo aquecimento. Por quê? Porque esse calor vai sendo conduzido através desse material. O outro tipo de condução de calor, de transmissão de calor, desculpa, é a convecção, que é quando o calor ele vai junto com a matéria, ele vai junto com o meio, que é, por exemplo, o mais clássico, quando a água está fervendo. Tá? O que acontece? O vapor da água, quando está fervendo, vai subindo e com isso vai levando junto, né, calor, vamos dizer assim. Tanto que se tu coloca a mão em cima ali da panela quando a água está fervendo, o que acontece? Vai sentindo a mão aquecer, porque tu está recebendo o calor vindo junto daquele vapor. E a terceira forma aqui é a irradiação, que é quando eu tenho transmissão de calor através, né, do vácuo. Eu não preciso de um meio de propagação. Isso aí é principalmente através da chamada radiação infravermelho, que é a radiação mais responsável pela transmissão de calor. Ou também pode ocorrer através do micro-ondas, só que daí para corpos específicos, que no caso açúcar, água e gorduras. Né? Bem, a condução por irradiação, o principal exemplo é o Sol, que transmite luz, calor, com isso, né, o infravermelho, micro-ondas, outros tipos de radiações também. E qualquer corpo, na verdade, emite, né, radiação infravermelho. Cada um de nós também somos fontes de radiação infravermelho, fontes de calor, qualquer corpo que a gente consiga imaginar aqui, né? Certo? Isso das três formas de transmissão de calor. Próximo assunto aqui é a ideia agora dos gases ideais, né? Agora pegando mesmo a parte da termodinâmica. Qual é o principal da ideia dos gases, né? Primeiro temos a relação, a equação geral dos gases, essa aqui embaixo, que relaciona pressão P, volume V e temperatura T. Né? Num estado inicial, né, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, ou seja, pressão, volume e temperatura nas condições finais. O que ocorre? Um gás ideal, quando ele recebe alguma energia de algum meio ou faz alguma troca de energia internamente, ele vai modificar essas condições de pressão, volume e temperatura. Mas esse valor sempre vai ser proporcional a uma constante, de forma que a gente consegue usar essa equação geral, certo? Para os gases ideais. Bem, dentro desses gases ideais nós temos também três tipos específicos de transformações, três tipos principais, que é as transformações isotérmicas, quando eu tenho a temperatura constante. Então a temperatura aqui da equação ela sai, fica como P1V1 igual a P2V2. Tá? A isobárica, quando eu tenho a pressão constante. Então quem sai da relação é a pressão, pois ela não vai se modificar. Teremos o que? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E a terceira forma é a isocórica, ou também isovolumétrica, que é um outro nome que podem dar, que é quando o volume agora é constante, então o volume sai dessa expressão, né? A gente consegue cortar dos dois lados, ficando P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E um outro ponto interessante aqui, importante também, é que a temperatura aqui é a única grandeza que obrigatoriamente tem que estar em uma unidade específica, que é o Kelvin. Como transformar Celsius em Kelvin? Bem, basta somar por 273, certo? Bem, isso aqui da parte de gases ideais, que agora, para finalizar essa parte toda da termodinâmica, falar agora das máquinas térmicas, ok? O que é basicamente uma máquina térmica? Vai receber basicamente energia de uma fonte quente, parte dessa energia ele vai utilizar para trabalho, que é fazer o que a máquina tem que fazer, vamos dizer, e outra parte é transmitida para uma fonte fria em forma de principalmente calor, né? Bem, nisso aqui a gente tem essa equação do rendimento para uma máquina comum, que é 1 menos Q2 sobre Q1. Q2 é quem? A quantidade de calor da fonte fria. Q1 a quantidade de calor da fonte quente. Ou também o trabalho realizado sobre Q1, a quantidade de calor da fonte quente. Né? Também tem a ideia da máquina de Carnot, que ao invés de Q2 e Q1, as quantidades de calores envolvidas, eu pego apenas as temperaturas dessas devidas fontes, né? Que daí é para ter o rendimento máximo. Mas aí, qual a ideia principal também das máquinas térmicas é que eu tenho aqui a segunda lei da termodinâmica sendo envolvida, que é impossível eu
trabalhar em ciclos, né, com um gás ou com algum corpo, e desse ciclo eu conseguir ter todo o calor transformado em trabalho, ou seja, não tem o rendimento 100%, sempre vai haver energia dissipada, não existe uma máquina perfeita, não existe um moto perpétuo que dizem, né, aproveitar 100% da energia. Não, tu pode aproveitar partes apenas, mas sempre vai haver uma perda, certo? Bem, da parte da termodinâmica, pessoal, era isso. Agora a gente já vai para o próximo assunto. Então, pessoal, agora o terceiro assunto é a área da ondulatória aqui, que é uma coisa que o Enem vem pegando bastante aí nos últimos anos, certo? Para começar com a ideia da ondulatória, vamos pelos conceitos básicos aqui, certo? O primeiro deles é a estrutura da onda, como apresenta. Graficamente, é dado como basicamente uma senoide, ou seja, esse movimento aí que vocês estão vendo aí embaixo. Que eu coloquei 3 de cada cor, que é para representar o quê? O chamado comprimento de onda, que é a distância que a onda percorre até ela completar uma oscilação, certo? E bem, a velocidade dessa onda está relacionada com esse comprimento, sendo a velocidade sendo igual ao quê? Ao comprimento de onda vezes a frequência de oscilação, ok? Daí vai ter as informações na questão, né? E talvez possa ter o gráfico para te ter que encontrar o valor desse comprimento, certo? Bem, da parte do ondulatório aqui temos o chamado espectro eletromagnético, que é o famoso Rami-Lux-G, que é basicamente as radiações eletromagnéticas presentes. Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Cada uma delas representada por uma dessas, né, letrinhas aqui, no caso rádio a sílaba. Bem, o que acontece? Todas essas ondas se propagam na velocidade da luz, né, que eu não preciso informar o valor, que a prova mesmo informa na questão, certo? O interessante é que, à medida que eu vou descendo nessa listagem, eu tenho um aumento da frequência de oscilação, da energia associada a essa radiação e o aumento do poder de penetração. E à medida que eu vou subindo nessa listagem, eu tenho um aumento do chamado poder de contorno e do comprimento de onda, certo? Isso aqui do espectro eletromagnético. Agora, a gente tem também os fenômenos ondulatórios, que eu trouxe aqui numa imagem resumindo os 4 principais, né? Que é a reflexão, a refração, a difração e a interferência. Um resumo rápido aqui. Reflexão é quando a onda incide em um meio, mas ela não acaba indo para esse meio, né? Ela troca a sua direção para se manter no meio, que é uma ideia já bem intuitiva. A refração já é quando a onda troca de meio, sofrendo daí, né, algumas mudanças. Difração, quando eu tenho uma onda querendo contornar um obstáculo ou um orifício, que ela acaba se espalhando, vamos dizer. E a interferência, que é quando tem um encontro de 2 ondas em um certo ponto. Tá? E especificamente falando aqui agora da refração, né, a gente tem a ideia da lei da refração, a lei de Snell, que diz o seguinte: N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, que é o seguinte: quando a luz ela troca, ou uma onda eletromagnética ela troca de um meio para outro, né, ela vai sofrer uma mudança, né, no seu ângulo em relação ao eixo normal com a superfície. Fazemos ângulos θ1 e θ2, presentes aqui na lei de Snell. N1 e N2 já são os chamados índices de refração, né? N1 o índice de refração do primeiro meio, N2 o índice de refração do segundo meio, que é nada mais do que a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio, certo? Ou seja, quando a luz troca de um meio de maior índice, significa que sua velocidade diminui, assim como o comprimento de onda. Quem se mantém constante é a frequência. Isso aqui se tratando da refração, né? Um outro fenômeno importante aqui já é a interferência, que é quando eu tenho um encontro de ondas num certo ponto, né? Que eu posso ter as chamadas interferências construtivas, né? Que é quando eu tenho ondas com a mesma fase se encontrando, então tem uma soma de suas amplitudes, tendo uma soma de energia naquele ponto, né? E as interferências destrutivas, que é quando tem as fases opostas, né? Daí naquele ponto as ondas elas se subtraem, só que depois elas seguem o caminho como se nada tivesse acontecido, né? Não tem uma interação entre as ondas, apenas a interferência naquele ponto, certo? Isso aqui daí já falando da interferência, que é um fenômeno que cai bastante aí. E interessante importante também, que a interferência ela ocorre só quando eu tenho frequências próximas entre essas 2 ondas, que é quando a interferência é mais notável, certo? E bem, um outro fenômeno aqui também é a ideia do timbre. O que é o timbre, né? Daí já é uma área mais para música, da acústica,
que é basicamente como eu consigo identificar a voz de uma pessoa da outra ou um instrumento do outro, que é basicamente devido ao formato da onda que esse dado corpo, esse dado fonte sonora acaba produzindo. No caso eu tenho duas ondas aqui de mesmo comprimento de onda, no mesmo meio, então uma mesma velocidade, porém elas têm formatos diferentes, logo elas terão timbres diferentes. A pessoa que vai escutar a onda de cima e a onda de baixo vai perceber uma diferença, né? Que é a ideia do timbre. E bem, para finalizar aqui essa parte do ondulatório, agora a gente tem o efeito Doppler. Que o que acontece? Uma onda, a velocidade de uma onda, depende unicamente do meio em que ela está se propagando. Então a velocidade é sempre em relação ao meio. Se a onda troca de meio, ela troca de velocidade. Então o que ocorre aqui? Se eu tenho uma fonte sonora se deslocando, bem, ela vai produzir ondas e essas ondas terão a mesma velocidade caso essa fonte estivesse em repouso em relação àquele meio. E bem, com isso eu vou ter uma mudança aqui, por exemplo, aqui eu representei um carro querendo ir agora para essa situação, para essa direção, né? Que vê, quando o carro está se aproximando, se eu colocar um ouvinte numa direção, está se aproximando, eu percebo um comprimento de onda menor, ou seja, uma frequência maior. E para quem está se afastando, um comprimento de onda maior, logo uma frequência menor, né? Que é aquela ideia, aquele efeito da ambulância, quando ela se aproxima faz um som mais agudo, quando ela se afasta faz um som mais grave, ou até mesmo em corrida de Fórmula 1, tu percebe aquela mudança no som, né? Mais agudo, depois mais grave. Tá? E isso ocorre principalmente porque a velocidade da luz depende unicamente do seu meio. Certo, pessoal? Então aqui eu trouxe essa parte da ondulatória aí que cai bastante no Enem, principalmente refração, interferência, efeito Doppler, certo? Agora a gente vai para o próximo assunto. Daí então, pessoal, para finalizar agora, né, vamos entrar na área do eletromagnetismo, certo? Começando aqui primeiramente pela lei de Faraday-Lenz, certo? Que basicamente diz o seguinte: a variação de um campo magnético em um corpo condutor vai gerar nesse corpo condutor uma chamada força eletromotriz, que é o que a gente conhece como DDP, diferença de potencial, ou mais um termo comum, a tensão, né? Só que essa DDP gerada, essa força eletromotriz, ela sempre vai contra a variação desse fluxo magnético, né? Por isso na equação ali, ó, força eletromotriz é igual ao negativo da variação de fluxo pelo intervalo de tempo. Né? O que eu quero dizer com esse negativo, com esse vai contra, né, essa variação de fluxo? Sempre que você, por exemplo, aqui que a gente trouxe, né, aproximar um ímã, por exemplo, o seu polo norte de uma espira condutora, essa espira vai querer afastar este ímã. Se eu estou aproximando um polo norte, então ele vai criar ali um polo norte e através dos pontos ali do N, do norte, a gente descobre a direção da corrente elétrica, né? Que ele vai querer afastar esse ímã, criar uma força repulsiva. Assim como se eu quiser afastar esse polo norte dessa espira, ela vai inverter o sentido dessa corrente para se criar um polo sul, para querer o quê? Aproximar esse ímã. Então se eu afasto o ímã, a espira vai querer aproximar. Se eu aproximar o ímã, a espira vai querer afastar, né? Sempre vai contra o sentido da variação de fluxo. Né? Essa é a ideia da lei de Faraday-Lenz, ou da lei da repulsão de Faraday-Lenz. Certo? Bem, próximo ponto aqui é a ideia dos circuitos elétricos, né? Começando aqui pela ideia do circuito simples, né? Que eu tenho uma fonte de tensão e um resistor R. Bem, com essa fonte de tensão vai ser produzida uma corrente elétrica que vai passar através desse circuito. E eu tenho então a primeira lei de Ohm relacionando a tensão, a corrente elétrica e a resistência nesse circuito simples. Sendo a tensão, né, igual a R vezes I, ou seja, resistência vezes a corrente elétrica, isso do circuito simples. Né? Então, o que pode cair além do circuito simples seria a associação dos resistores, começando por uma associação em série. O que eu tenho aqui numa associação em série? Eu tenho mais de um resistor ligados no mesmo ramo, ou no mesmo fio. Daí, para eu conseguir trabalhar com aquela lei de Ohm, né, eu vou ter que usar a ideia de resistência equivalente, que para a situação de resistores em série, a resistência equivalente é nada mais do que a soma de cada um dos resistores. Ou seja, nesse caso, R1 mais R2 mais R3, certo? Daí, com isso, eu consigo encontrar corrente elétrica que vai ser a mesma em todos esses resistores, né? Ou seja, numa associação em série, a corrente é sempre constante.
De forma que eu posso, para medir a corrente, utilizar o chamado amperímetro, que é esse A que eu estou colocando aqui nesse circuito, né? Que é um aparelho para medir corrente elétrica. E eu devo ligar ele sempre em série com aquele resistor que eu quero medir a corrente, né? E esse amperímetro ele sempre tem que ter uma resistência desprezível em relação ao restante do circuito para que ele não interfira, né, no funcionamento desse circuito, certo? E outro ponto aqui em cima dessa resistência, dessa associação em série, é a ideia dos potenciais, né, das diferenças de potenciais em cada um dos resistores, que, tendo a corrente elétrica, basta fazer V igual a RI, né, R o respectivo resistor, para achar a tensão sobre aquele resistor, né, de forma que cada um desses resistores vai ter uma parte, né, da tensão fornecida pela fonte, de forma que eu posso até fazer por regra de 3. Né? A tensão da fonte é dada a uma resistência equivalente, a tensão no resistor X é dada àquele resistor X. Né? Aí pegando os valores consegue realizar esse cálculo, certo? Bem, outro tipo de associação é a associação em paralelo, que agora eu tenho uma divisão do caminho. Né? A corrente vai passar naquele fio, vai se dividir, uma parte para R1, uma parte para R2. Bem, qual é o interessante aqui? Que, primeiramente, para a resistência equivalente, né, aqui vai ser um pouco diferente. Quando eu tenho dois resistores em paralelo, a resistência equivalente é simplesmente o produto desses resistores divididos pela soma desses resistores, ou seja, produto sobre a soma. Tá? E nesse caso, se eu tenho N resistores em paralelo, I1 mais I2 mais 3 pontinhos, a corrente vai se dividir, né? Tendo sempre a conservação da carga elétrica, certo? Então, se a fonte fornece uma quantidade I de corrente, esse I vai ser igual à corrente que passa em cada um dos resistores. Que eu botei I1 mais I2 mais I3 para dizer para N resistores em paralelo. No caso aqui seria I1 mais I2, porque eu tenho apenas dois resistores, né? E a tensão aplicada a cada um desses resistores é nada mais do que a tensão fornecida pela fonte. Ou seja, numa associação em paralelo, quem vai ser constante vai ser a tensão, a diferença de potencial. Enquanto lá no circuito em série, quem era constante era a corrente elétrica, né? Que lá eu tinha mostrado o amperímetro. Aqui eu tenho a representação do voltímetro, que daí, como a tensão é constante, numa associação em paralelo, para utilizar um voltímetro, eu tenho que fazer ele em paralelo com o resistor que eu quero medir. Nesse caso, estaria medindo R1 ou R2, tanto faz, pois a tensão nos dois é a mesma, certo? E bem, esse voltímetro, uma característica importante que ele tem que ter é que ele tem que ter uma resistência muito maior do que os resistores que eu estou trabalhando. Que eu posso dizer que a tensão dele pode ser considerada infinita em comparação com os outros resistores, para que ele não interfira no circuito, pois a corrente elétrica ela sempre vai querer ir para o caminho de menor resistência, ou seja, quanto menor a resistência em paralelo, maior é a corrente que vai passar por ele, né? Que tanto que se eu colocar basicamente um fio de resistência desprezível, toda a corrente elétrica vai passar por ele, que é o chamado até o curto-circuito. Né? E aqui então trabalhando a ideia do eletromagnetismo, pegando ali a lei de Faraday-Lenz e a associação de circuitos, que é o que tem mais caído no Enem nesses últimos anos. Certo, pessoal? E bem, finalizando aí esse pré-ENEM, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham bons estudos, uma boa sorte na prova, não esqueçam de compartilhar nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas outras redes sociais, certo? Até mais!